Boa noite, eu sou Débora Medeiros, a porta-voz do Grupo 4. Essa é a semana 6 da disciplina Sistemas Digitais e essa semana nós implementaremos um circuito de cofre com microcontrolador ATmega 328P. Os componentes do grupo são Gabriel Pinheiro, Jardel Gregório, Débora Medeiros, Jacimara Vitória e Isaac Gomes. O circuito proposto é um circuito de cofre, que simula um cofre, e para construí-lo nós vamos usar um LED RGB, um potenciômetro, 2 push buttons, um para confirmar a senha e outro para ligar, e 3 displays de 7 segmentos, porque nossa senha terá até 3 dígitos. No funcionamento do cofre nós teremos uma tela inicial e o LED RGB será vermelho, e o usuário apertará o botão de ligar. Quando o usuário apertar o botão de ligar, o LED passará a ser azul, e então o usuário poderá ajustar o valor da senha no potenciômetro, um valor que vai de 0 até 999. Depois que o usuário encontrar a senha desejada, ele vai apertar o botão de confirmação de valor e o LED ficará laranja. Depois disso, mais uma vez, o usuário vai ajustar o valor no potenciômetro, vai apertar a entrada, o LED vai ficar laranja, novamente o LED ficará azul, o usuário pode ajustar a senha e fará isso 3 vezes até que na última vez que ele confirmar o valor da senha, o LED ficará verde se a senha corresponder à mesma ordem e aos mesmos valores, e vai liberar a porta do cofre. Após a liberação da porta, para o trancamento de cofre, o usuário deve apertar o botão de ligar novamente e aí o cofre retornará à tela inicial. Se o usuário quiser cancelar a senha, basta que durante o ajuste de valor, enquanto o LED estiver azul, o usuário aperte no botão de cancelar e aí voltará para a tela inicial. Esse será o projeto da máquina de estados finitos. Nele nós temos o estado de início, que terá o estado de espera de 0,5 segundos. E caso o usuário aperte o botão de ligar, nós iremos para o estado de inserir valor. Caso o usuário retorne a apertar o botão de ligar, nós voltaremos para o estado de início. E caso ele aperte o botão de confirmar senha, nós iremos comparar o valor que estará armazenado. Caso a comparação for 0, ele irá para o próximo estado de inserir a senha novamente, e caso a comparação for verdadeira, nós iremos contar no registrador LED Count e iremos para o estado de inserir valor novamente. Novamente, caso o usuário aperte o botão de ligar no estado de inserir valor, nós iremos voltar para o estado de início. E caso o usuário aperte o botão de confirmar valor, nós iremos comparar o valor. Caso seja verdadeiro, nós registraremos no registrador LED Count. E caso a comparação seja falsa, nós iremos para o terceiro inserir valor. E novamente, se o usuário cancelar, iremos para o início. Se não, se ele apertar o botão de confirmar valor, iremos comparar valor. Caso o contador LED Count seja menor que 3, nós iremos retornar para o estado de início, e caso seja igual a 3, nós iremos acender o LED verde que abre a porta. E se o usuário apertar novamente o botão de ligar, retornaremos para o início, trancando o cofre.
Bom, além disso, a implementação do delay foi feita por meio de código. Para isso, nós precisamos chamar uma rotina, que o funcionamento dessa rotina consiste em realizar instruções inúteis até que se passe 0,5 segundos. E essas instruções, elas não influenciam no código, são basicamente instruções inúteis mesmo, só para que passe 0,5 segundos. E funciona para uma frequência de 16 MHz, onde cada ciclo de clock vai durar 0,0625 microsegundos, e dessa forma, para a nossa implementação do delay funcionar, nós vamos precisar de 800 mil ciclos de clock para se passar esse tempo. E se o usuário apertar novamente o botão de ligar, retornaremos para o início, trancando o cofre. Bom, nós temos aqui o esquemático do hardware, do nosso circuito, uma visão geral dele, e nós iremos falar um pouco mais sobre os componentes. Olá, meu nome é Isaac e eu vou falar sobre como nós implementamos os displays. Vale ressaltar que o projeto que pegamos não houve nenhuma especificação sobre eles e, portanto, nós decidimos que iríamos utilizar 3 displays de 7 segmentos. Um display vai ser para as centenas, outro para as dezenas e outro para as unidades. Para que cada display possa mostrar o seu algarismo correspondente ao número binário, iremos precisar utilizar conversores BCD. Portanto, como temos 3 displays, iremos utilizar 3 conversores BCDs, os quais têm 4 pinos de entrada e, obviamente, 7 de saída, pois são 7 segmentos. Aqui temos a tabela verdade do BIM BCD, que foi bastante trabalhada na matéria de circuitos digitais, e prosseguimos. Nós percebemos que, por precisar utilizar 3 conversores, a possível problemática nisso seria a falta de pinos no ATmega 328P. Porém, como há 3 conversores, 3 vezes 4, nós precisaremos de 12 portas de saída para os displays do ATmega. E, após as implementações, nós vimos que sobraram saídas suficientes para que utilizássemos essas 12 saídas para os displays. Nesta tabela, mostramos de maneira bem didática quais pinos foram utilizados como saídas para as entradas dos conversores BIM-BCD, que posteriormente irão para os displays. Se quiser analisar com mais calma, basta pausar o vídeo. Bom, agora que a gente já entendeu as conexões físicas referentes aos displays, vamos entender a lógica da implementação de como é que a gente pega a entrada do usuário, que tem até 10 bits após a conversão, e conseguimos transformar isso em 3 números binários de até 4 bits cada, que se referem à unidade, dezena e centena. A lógica para transformar esse número binário em 3 números binários diferentes, que correspondem aos 3 algarismos, é bem simples. Primeiro, nós subtraímos esse número de 100 e fazemos isso sucessivamente até que chegue ao ponto que esse número seja menor que 100. A quantidade de vezes que ele foi subtraído por 100 será a quantidade do algarismo da centena. E essa lógica se repete para a dezena e para a unidade, sempre decrementando. Por fim, é bastante importante salientar que essa lógica não será feita apenas com um registrador, porque o número que a gente vai receber convertido são de 10 bits, porque o número pode ser de 0 a 999. Então nós fizemos uma lógica que pode ser encontrada no código do nosso trabalho, em que nós verificamos se os bits correspondentes ao registrador que contém os 2 bits mais significativos dos 10 bits convertidos está em 10 ou 01 ou 11 ou 00. Nós cobrimos todas as possibilidades. Mais uma vez, pode ser encontrado no código. Outro problema encontrado foi o problema do push button. O push button, se você analisar ele, o componente eletrônico, ele tem 2 placas finas de metal, e quando você aperta, elas fecham deixando a corrente passar.
vamos achar. E por causa da fabricação dessas placas, né, elas têm pequenos defeitos que fazem com que apareça o efeito bouncing. O que é o efeito bouncing? Nessa primeira figura aí, nós vemos um push button acionado e nós vemos que ele é como se a gente tivesse apertado ele várias vezes, quando na verdade nós apertamos ele só uma vez. E, por exemplo, vamos supor que você faça um circuito para um LED acender, e para esse LED acender você precisa apertar 10 vezes o push button. Provavelmente você vai conseguir acender o LED apertando ele 3 vezes ou 4 vezes, normalmente bem menos que 10, por causa desse efeito bouncing. Uma forma de corrigir esse efeito bouncing é através de código, aplicando um delay no estado do botão. Mas nós preferimos adicionar um capacitor, que aí, somando a configuração pull-down do botão, o que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, com capacitor ele vai gerar um delay, né? Vai gerar uma espera e vai fazer com que elimine esse efeito, como vocês podem ver aqui na segunda figura. Novamente, voltamos aqui para o nosso esquemático. Novamente, nós voltamos aqui para o nosso esquemático e podemos ver a configuração pull-down, que é quando o push button está ligado diretamente aos 5 volts e ele tem um resistor entre o botão e o GND. Essa configuração basicamente configura que ele vai ficar em nível lógico alto quando não for acionado, e quando for acionado ele ficará em nível lógico zero. Nós acrescentamos um capacitor de 10 microfarad para o efeito de bouncing, né? Para eliminar o efeito do bouncing. A solução encontrada para usar o RGB sem precisar manipular o PWM foi que nós dobramos o valor da resistência do LED verde e dessa forma nós conseguimos obter o laranja acendendo o vermelho e o verde. Nós temos aqui uma pequena comparação, ficaria a saída do LED com o controle PWM, né? Você vê que o LED verde ele tá bem mais brilhoso, e com o resistor, essa segunda coluna, e o LED verde ele ficaria um pouco mais apagado, mas nós conseguiríamos obter o laranja. Nós temos aqui a simulação da cor laranja. No Simu IDE podemos ver que nós temos esse LED de 200 ohms que faz o LED verde ficar um pouco mais apagado, mas em compensação nós conseguimos obter a cor laranja. Bom, é isso e obrigada.